Mas vamos falar muito sobre o Santos. Amanhã a bola rola, 21 horas no Beira-Rio. Santos Internacional de Porto Alegre, 35ª rodada. Que jogo, hein, meus amigos varandeiros? Que jogo, hein? E a notícia é que ontem caiu como uma bomba pelos lados da Vila Belmiro. Será que caiu como uma bomba ou como uma biribinha, né? Porque o Neymar fora não é surpresa mais pra ninguém, a verdade é essa, né? Bomba era quando o Neymar chegou, né? Quando ele ficava fora, uau! O Neymar tá fora, o Tudão tá fora, tal. Agora não mais, né? O Neymar não tem nada de Tudão, né? No Santos Futebol Clube, né? O Neymar não tem nada de Tudão no Santos Futebol Clube, como disse o Alexandre Matos. Nos grandes jogos, nas partidas importantes, decisivas, cadê o Neymar? Cadê o Neymar amanhã em Porto Alegre, hein? Aonde estava o Neymar no Allianz Parque no dia 6 de novembro? Aonde estava o Neymar contra o CRB na Copa do Brasil? Aonde estava o Neymar contra o Corinthians na semifinal do Campeonato Paulista? Sumiu o garoto Neymar, né? Garoto nem tanto, 33 anos, né? A verdade é que o Neymar tá fora do jogo contra o Internacional, né? O Neymar tá fora. Muito se fala que o Neymar estaria sendo preservado. Existe muita dúvida sobre a questão do Neymar. Fato é que o Neymar teve uma leve torção no joelho nos lances finais do primeiro tempo contra o Mirassol. Quem estava acompanhando o jogo sabe do que eu tô falando. Neymar caiu ali perto da linha de fundo, perto do goleiro Walter. Gerou até uma preocupação. Neymar ficou deitado no gramado por alguns minutos. Foi atendido pelo departamento médico e voltou normalmente ali, inclusive voltando a jogar no segundo tempo e ficando até o final da partida. O Neymar, na reapresentação, o Neymar voltou com dores no joelho. Não treinou no dia de ontem. E com isso o Neymar está fora da partida contra o Internacional. E aí começam a surgir N versões sobre a ausência do Neymar no jogo de amanhã. Uma delas é que o Neymar seria preservado justamente pelo fato de o Neymar estar sentindo dores no joelho e não querer agravar, né, a questão física por conta do seu histórico, principalmente nesta região. Foi nesse mesmo joelho que ele teve uma lesão de ligamento cruzado anterior quando jogava no Al Hilal. Então, uma das versões é justamente essa. O Neymar está sendo preservado. Neymar está sendo preservado. Agora, eu nunca ouvi e nunca vi nada igual você preservar um jogador no jogo mais importante do Santos daqui pra frente, ué. Porque pra ganhar do Sport já rebaixado, eu não preciso do Neymar. Eu vou com o Lautaro, eu vou com o Cabadeiro, eu vou com o Bilal, eu coloco até o Andrei Quintino contra o Sport na Vila Belmiro, que eu acho que dá. Agora, pra ganhar do Inter no Beira-Rio, aí eu preciso do Neymar. Então, é aquele velho negócio. O Neymar está sendo preservado dos jogos mais importantes do Santos na temporada. Eu vou jogar contra o CRB, uma partida decisiva, o Neymar está no banco. Eu vou jogar contra o Palmeiras no Allianz Parque, o Neymar está fora. Eu vou jogar contra o Internacional no Beira-Rio, o Neymar não está no jogo. Que planejamento é esse? Que planejamento é esse do Santos Futebol Clube quando se fala de Neymar Júnior? Eu preservo o Neymar dos jogos mais difíceis, dos jogos mais importantes, dos jogos mais duros e coloco o Neymar na baba do boi? Mas contra o Sport eu coloco o Andrei Quintino, eu coloco o Gustavo Cabadeiro, eu quero ver o Neymar contra o Internacional, que é um jogo pegado, que é um jogo decisivo. É esse jogo que eu quero ver? Contra o Palmeiras no Allianz Parque? É esse jogo que eu quero ver? Contra o CRB na Copa do Brasil e contra o Corinthians no Campeonato Paulista? E cadê o Neymar nesses jogos? Não tá. Então essa é a pergunta, né? Essa é a pergunta
que mais uma vez fica no ar, né? Que planejamento é esse quando se trata de Neymar Júnior? Né? Eu tava lembrando o jogo contra o Mirassol. Vocês vão se lembrar que o Neymar fez de tudo para levar um terceiro cartão amarelo. Vocês vão se lembrar que em um determinado momento, ali no pênalti inclusive, depois do pênalti, o Neymar reclama de forma pesada com o árbitro. Ele já tinha cartão amarelo. Na verdade, ele não tinha cartão amarelo, perdão. Ele estava pendurado naquela partida, né? Ele entrou contra o Mirassol com 2 cartões amarelos. E o Neymar reclamou de forma dura contra a arbitragem. Será que o Neymar já não estava ali querendo provocar um terceiro cartão amarelo, já pensando em não viajar para Porto Alegre? Essa é a dúvida. Você começa a se relembrar, né? Você começa a se recordar de algumas situações envolvendo o Neymar no último jogo. Né? E aí, de novo, né? A gente discute a importância do Neymar nesse momento do Santos Futebol Clube. Um jogador que é o maior salário do elenco, 4,5 milhões de reais, que nos momentos mais importantes, mais decisivos, o Neymar não está lá. Contra o Sport, com todo respeito, o Santos não precisa do Neymar. Contra o Sport, o Barreal dá conta, o Roleiser dá conta, o Robinho dá conta, o Lautaro, pode colocar até o Andrei Quintino, que vai entrar no Guinness com quase 7 anos sem jogar uma partida com a camisa do Santos. Pode colocar todo mundo lá. O Sport está rebaixado. O jogo bom é segunda-feira. Esse é o jogo. Esse é o jogo. É esse jogo que nós gostaríamos de ver o Neymar. Então o Neymar está fora da partida. Neymar não será relacionado pelo treinador Juan Pablo Vojvoda. E aí vem um monte de história que o Santos está preservando, que o Santos não quis levar o Neymar para o Sul porque a partida ficaria com uma expectativa diferente, que o torcedor do Internacional teria um clima diferente com o Neymar em campo. Para mim é tudo balela. É tudo balela. Se você tem um jogador como o Neymar, você precisa colocar em campo nos jogos mais importantes. É como você preservar um atleta numas oitavas de final de Copa do Mundo. Quartas de final, semifinal. Não existe isso. Não existe isso. O jogo do Santos é sempre o próximo. O jogo mais importante do Santos é sempre o próximo. Porque se o Vitória ganhar hoje, o Vitória abre 2 do Santos Futebol Clube. 2 do Santos Futebol Clube. E o Vitória que joga fora de casa nesta partida contra o Sport. Então, o jogo mais importante do Santos é sempre o seguinte, é sempre o próximo. Então não dá para preservar um jogador, a não ser que ele não tenha condições de jogo. Aí ok. Que não é o que o Santos Futebol Clube comunica à imprensa e ao seu torcedor. Nenhuma informação vinda do clube confirma que o Neymar não tem condições de jogo. A informação é: o Neymar sente dores no joelho e será preservado. Se está sendo preservado, para mim tem um grande erro. Deveria estar lá. Já não foi contra o Palmeiras no Allianz Parque por conta da grama sintética. Já não estava lá. O único jogador no futebol brasileiro que não joga em grama sintética é o Neymar Júnior. Aliás, o ano que vem teremos mais gramados sintéticos na Série A do futebol brasileiro. É melhor nem ter o Neymar, hein? Porque senão o Neymar só vai jogar 50% dos jogos e olhe lá, hein? Atlético Paranaense está subindo. Tem um outro time que está subindo que também tem grama sintética, ou seja, teremos mais 2 campos em grama sintética o ano que vem. Então, diretoria, se o Neymar não joga em grama sintética, não vamos nem discutir a renovação contratual com ele, ué. O Neymar não pode jogar pelo menos 5 partidas de 38, pô. Sem contar as diversas lesões que ele tem durante a temporada. Não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena. Então, o Neymar tá fora da partida contra o Internacional. E aí, vamos olhar agora o copo um pouco mais cheio.
Sem o Neymar, Marcão, o Santos perde muito. O Santos perde no aspecto técnico. Porque o Neymar é muito superior a qualquer jogador do Santos Futebol Clube desse elenco atual. Mas o Neymar em boas condições físicas, o Neymar a fim de jogo, o Neymar querendo jogar. Não o Neymar que estamos vendo recentemente. Mas seria absurdo da minha parte dizer que o Santos não perde tecnicamente. O Santos perde. Tecnicamente o Santos perde. O Neymar com uma perna só é melhor do que os demais jogadores desse elenco do Santos. Agora, olhando de uma outra forma, o treinador Juan Pablo Vojvoda pode se aproveitar da ausência do Neymar, colocando um time em campo com maior mobilidade. O Santos é um time que nós estamos trazendo aqui rodada após rodada, que prega com 35, 45, no máximo 60 minutos de partida. E um dos motivos de o Santos pregar em campo também passa pelo Neymar Júnior, que parece ser um jogador, que o Vojvoda não tem coragem de tirar, mesmo quando ele não aguenta mais. Então a ausência do Neymar pode propiciar a Juan Pablo Vojvoda o fato de colocar jogadores com uma condição física melhor em campo. De modo que o Santos não pregue tão rápido na partida. Porque será um jogo pesado lá em Porto Alegre, no Beira-Rio. Será um jogo duro, será um jogo pegado. O Internacional, tecnicamente, é tão ruim quanto o Santos, ou até pior. Esse time do Inter é horroroso e não terá alguns jogadores importantes nesta partida. O Inter terá desfalques importantíssimos, como é o caso do goleiro Ivan, do Luiz Otávio, do Bruno Tabata e também do Carboneiro, sem contar o goleiro uruguaio Rocher, que já está fora há algum tempo. Então vai ser um jogo de imposição física. Vai ser um jogo disputado demais amanhã. E aí, nesse cenário, pode ser que o Neymar faça menos falta do que faria em qualquer outra possibilidade. Olhando o copo mais cheio do que vazio, pode acabar sendo até interessante para o Santos Futebol Clube não ter o Neymar em campo. Pela questão física, resta saber qual será a escolha do treinador Juan Pablo Vojvoda para esta partida. Ele vai de Robinho aberto pela direita, de Barreal pela esquerda e Lautaro Dias centralizado? Ou ele vai colocar o Roleiser no lugar do Neymar Júnior, tirando o Robinho Júnior ou tirando o Álvaro Barreal e mantendo o Lautaro lá na frente? Então, algumas dúvidas sobre a montagem do time para esta partida contra o Internacional. Fato é que, com Neymar ou sem Neymar, o Santos amanhã precisa fazer um grande jogo. Não dá para confiar no Sport Clube Recife no dia de hoje. É claro que muito provavelmente o Sport tenha recebido algum incentivo para complicar a vida do Vitória nesta noite lá em Pernambuco. E não me venham com esse papo de se é ético, se não é ético. Isso acontece desde 1900 e bolinha no futebol. Mudaram até a cor da mala. Não pode falar mais que a mala é branca. Eu não sei qual que é a cor da mala. Mas a grande verdade é que se a mala é branca, azul, preta e branca ou cor de rosa, o Sport terá um incentivo para vencer a partida hoje contra o Vitória. Mas não dá para confiar no Sport. Não dá para confiar no Sport. O Santos vai precisar fazer. O Santos vai precisar fazer a sua parte amanhã em Porto Alegre. Olha, deixa eu mandar um abraço para toda a galera curtindo aqui o Varanda Futebol Debate. O Paulo Greg. O tempo deu razão para o Jorge Jesus. Neymar não foi profissional durante sua carreira. Agora paga o preço. Cristiano Ronaldo com 120 quilos. O Ronaldo Fenômeno, R9,
com 120 quilos, aguentava e entregava mais. É verdade, né? Se nós olharmos a entrega do R9 no Corinthians, mesmo com 100 e tralalá de quilos, foi muito superior ao Neymar no Santos Futebol Clube. Eu volto a dizer, é sempre ruim falar do Neymar, falar mal do Neymar ou criticar o Neymar. Mas é preciso destacar que a trajetória do Neymar no Santos Futebol Clube nesta última passagem, ela é pífia. Não tem como brigar contra os fatos e contra as imagens, né? Não é isso? O Bruno Fernando tá falando, você tá louco, sem Neymar seria melhor, tá querendo cavar uma vaga na Rede Globo, hein? Pense o que você quiser, meu caro Bruno Fernando. Um abraço pra você. Ó, a chance de eu ir pra Rede Globo, tá certo? Ela é 0,00000. Né? Não tenho nenhum perfil para ir para a Rede Globo. Zero perfil para ir para a Rede Globo. E também não tenho interesse, né? A não ser que a Globo me pague 4 vezes mais do que eu ganho aqui. Caso contrário, não tem a menor possibilidade, tá bom? Então não tire isso da sua cabeça, tá? Mas as críticas ao Neymar, na minha opinião, são justas, né? O Neymar não tem jogado nada e não fico feliz de criticar o Neymar, tá bom? Não fico feliz de criticar o Neymar. Douglas Borges, bom dia, Marcão. Neymar acho que já devia pedir aposentadoria. Não dá mais. Não sei se não dá mais, mas ele precisa ter uma condição física melhor se quiser voltar a jogar em alto nível. Vitor Hugo, até porque sem Neymar o Santos jogou muita bola esse ano, né? Nem com o Neymar, nem sem o Neymar, né? Manuel de Souza, Marcão, o Santos tem chance de ganhar do Internacional no Beira-Rio? Tem, o Internacional é um time horroroso. O Internacional é um time horroroso. O Santos também é. Vai ser um jogo tecnicamente, tem tudo pra ser um jogo tecnicamente péssimo, hein? A única certeza que eu tenho do jogo de amanhã é que o jogo tem tudo pra ser um jogo muito ruim do ponto de vista técnico. Quem tem acompanhado os jogos do Internacional sabe do que eu tô falando. Eu vi a partida Internacional 2, Ceará 1. O Internacional jogou muito mal. Foi uma pena a expulsão do Vina no primeiro tempo. Uma pena a expulsão do Vina no primeiro tempo. O Ceará, na minha opinião, jogou melhor do que o Internacional, mesmo com um jogador a menos. Mas aí a questão física acabou predominando, né? O Internacional acabou vencendo por 2-1, tá? Mas o Internacional é um time horroroso. E ainda sem jogadores importantes, como é o caso do Bruno Tabata, como é o caso também do Carboneiro, que é um jogador que vem sendo banco, mas quando entra é melhor do que os que estão jogando, do Luiz Otávio, do goleiro Ivan. O Internacional vai jogar com seu terceiro goleiro, né? O Internacional vai jogar com seu terceiro goleiro. Então eu acredito que o Santos possa sim vencer o Internacional amanhã em Porto Alegre. É um jogo muito difícil. O Internacional promoveu um desconto nos seus ingressos, ou seja, preços promocionais. O Beira-Rio vai receber mais de 30 mil torcedores amanhã. Então nós teremos um clima de pressão e, claro, se o Internacional vence o Santos Futebol Clube, ele chega a 43 e praticamente escapa do rebaixamento. Então é um jogo decisivo também para o Internacional. Teremos ali um clima de final. E jogar contra um time do Sul, uma partida como essa, pode ter certeza que amanhã vai ser um clima de guerra lá no Beira-Rio. Vai ser um clima pesado lá no Beira-Rio. Vamos a algumas informações. Primeiro do Santos, depois do Internacional, para você ligadinho aqui no Varanda Futebol Debate. Vamos às informações do Santos. 2 desfalques. Zé Ivaldo e Neymar Júnior estão fora da partida. Atenção à lista de pendurados, hein? Zé Ivaldo, atenção aos desfalques, primeiramente. Zé Ivaldo, terceiro cartão amarelo. Luan Pérez deverá ser o titular. Neymar Júnior, preservado, poupado, como queiram. Pendurados, Brazão, Igor Vinícius, Escobar, João Basso, Frias, Zé Rafael, Barreal e Lautaro Dias. O Santos tem 25% de aproveitamento jogando fora de casa. É o 8º em finalizações por partida.
É o terceiro em desarme por jogos, hein? O provável Santos, e aqui algumas interrogações ainda, ou uma interrogação. Roleiser no banco ou Roleiser como titular? Nesse cenário que desenhamos, Roleiser no banco. Mas não descartaria o Roleiser como titular. Provável Santos, Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Frias, Luan Pérez e o Souza. Esse quarteto está confirmado. O trio do meio-campo também deve ser o mesmo. Arão, Schmidt e Zé Rafael. E a dúvida está justamente no ataque. Se o Neymar fosse para o jogo, nós teríamos Robinho Júnior, Barreal e Neymar. Com a ausência do Neymar, pode pintar um Roleiser entre os titulares. Nós estamos aqui colocando, ainda é uma possibilidade, não é uma confirmação. Robinho pela direita, Barreal pelo lado esquerdo e Lautaro Dias como centroavante. Justamente para dar maior mobilidade a esse time do Santos, que já tem um meio-campo lento e pesado. Né? Já tem um meio-campo lento e pesado. E esse time do Internacional é um time pesado, ou seja, se você coloca do outro lado um time um pouco mais leve contra o Internacional na parte ofensiva, você pode realmente ter vantagem, né, nesse 1 contra 1. Por isso, Robinho Júnior aberto pela direita, o Barreal pela esquerda e o Lautaro, que é um jogador de qualidade técnica duvidosa, mas é um jogador que se movimenta. Por isso que eu acho que esse time pode ser o time escolhido pelo treinador Juan Pablo Vojvoda. O treinamento de hoje vai definir a escalação do Santos Futebol Clube. O treinamento de hoje vai definir a escalação do Santos Futebol Clube. Agora vamos falar do Internacional? Vamos falar do Inter? Internacional comandado pela família Dias. Ramon Dias e Emiliano Dias. Muito se fala que o Emiliano acaba usando o pai para realizar o sonho dele de ser treinador. Quem é o treinador do Internacional não é o Ramon Dias, é o Emiliano Dias. Essa é a grande verdade. Vamos às informações do Internacional de Porto Alegre, que não terá o goleiro Rocher, Ivan, Luiz Otávio, Tabata e o Carboneiro. Grandes desfalques, hein? Desfalques importantes. Luiz Otávio titular, Tabata titular, Carboneiro titular. Pendurados, a lista também é grande. Juninho, Bruno Gomes, Cleiton Sampaio e Bernabé, Gustavo Prado e Alan Patrick. O Internacional tem 50% de aproveitamento em casa. É a 7ª pior defesa do campeonato. Não perde para o Santos desde 2020. Provável Internacional para esta partida terá o Antony no gol. Atenção, hein? Terceiro goleiro do Inter. O Antony no gol. Bruno Gomes pela direita. Mercado, Vitão e Bernabé fechando a linha defensiva. Meus amigos. No meio-campo, Alan Rodrigues, Thiago Maia e Alan Patrick. Na frente, Vitinho, Gustavo Prado e Rafael Borré. Tá aí o time do Internacional. É um time feio também, hein? É um time feio também do Internacional, hein? É um time feio do Internacional, hein?